Essa é uma tier list que eu montei. Livros adaptados para o cinema. Fiz aqui uma pesquisa, peguei alguns livros que eu lembrava, peguei alguns que estavam na lista de melhores filmes adaptados de livros. E aí aqui a ideia, não coloquei Morro dos Ventos Uivantes, porque eu não assisti o filme novo ainda. Acho injusto falar sem ter visto o que saiu dessa nova investida da Emerald Fennell. Mas coloquei alguns livros aqui. Coloquei muitos livros. Vou dar o zoom aqui, porque nem eu tô conseguindo enxergar as capas. Né? Por incrível que pareça. E aí, agora eu vou dar uma aumentada aqui. Que eu acho que aí nesse caso o aumento aqui funciona bem. Para a gente conseguir dar zoom, né? E ver tudo que tá por aqui sem nenhum problema. Deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver aqui a cabeça aqui das categorias. Temos as categorias fraco, ok, funciona, muito bom e incrível. Não fui tão criativo aqui nessa parte, não, com todo o respeito, né? Aqui eu não vou limitar. Talvez no meio do caminho eu decida limitar, mas por hora eu não vou limitar. Eu só selecionei e fui botando as capas, tá? Eu não pensei já de princípio onde que eu colocaria cada coisa. Porque qual que é a ideia aqui? É analisar a ida desses projetos para o cinema, não necessariamente analisar o livro, porque eu não li todos, alguns desses eu li, alguns inclusive eu botei porque eu olhei para a prateleira ali atrás e vi que ele estava na prateleira e lembrei de colocar. Então alguns eu li, outros eu não li. Então, mas por isso eu não vou analisar o livro. Posso comentar sobre o livro, mas não vou analisar o livro. Também não é necessariamente analisar o filme em si, porque alguns desses têm mais de um filme. Quando for só um filme, eu acho que a gente vai falar bastante sobre o filme. Mas tem alguns que eles não têm só um filme. Então é fazer uma análise geral, até mesmo de construção de franquia em alguns casos, e tentar fazer aqui um julgamento que não é um julgamento tão simples de colocar nota aqui, justamente porque eu não estou falando do filme, não estou dando uma nota para o filme. É um julgamento um pouco mais aberto, né? E quando é um julgamento assim mais solto, é mais difícil de dar nota. Mas ainda assim, é como tinha que ser, justamente porque, sei lá, se a gente for pegar Drácula tem 8, 9, 10 filmes de Drácula. Eu não posso escolher um só. Então eu vou falar meio que no geral sobre Drácula indo pro cinema. E tentar meio que fazer uma média, sabe? Bom ou ruim. Que de certa forma é isso. É essa a ideia. Mas vamos começar, né? E aí vamos começar de baixo para cima. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Com O Sol é para Todos, que eu vou colocar em muito bom. É um filme muito bom. Um filme ali da década de 50, não teve adaptações depois. Curioso, porque o livro é um livro muito clássico, é um livro muito conhecido, mas que não ganhou outras adaptações e não é um clássico que é tipo que é tratado como um filme intocável. Eu nunca vi ninguém tratando O Sol é para Todos como um filme intocável, mas mesmo assim ele nunca ganhou um remake. Deixemos assim, assistam o filme original que ele é muito bom. Nunca li o livro, mas dizem que o livro também é bem legal. É uma história de tribunal, né? Fala sobre racismo. Muito interessante. Vamos continuar aqui com Moby Dick. E aí, Moby Dick, eu também vou colocar no muito bom. Se dependesse só de um filme, como eu disse, eu provavelmente colocaria no incrível. Porque tem um filme do John Huston, de Moby Dick, que é absurdo de bom. É absurdo de bom. Tipo, é dos melhores filmes do John Huston, que é um diretor que eu gosto muito. Mas só que Moby Dick também já foi transformado em outras obras, né? Inclusive tem uma com Chris Hemsworth que não se chama Moby Dick, mas que é claramente baseada em Moby Dick, mesmo sendo uma adaptação não oficial. E aí, inclusive falando, eu vou contar essas adaptações não oficiais também, sabe? Nesse caso conta, né? É filme de baleia, ele já teve outros filmes que não são tão interessantes quanto aquele Moby Dick do John Huston. Se dependesse só desse Moby Dick do John Huston, estaria incrível, mas não está.
Seguindo para o próximo, Frankenstein. Aí Frankenstein tem que estar incrível. Porque, como eu disse, é meio que uma média entre os filmes. E Frankenstein tem, de fato, muitos filmes ruins, sabe? Tem um do Aaron Eckhart, que é bem ruim. Tem um com James McAvoy, que é mais ou menos, sabe? Só que Frankenstein tem tantas adaptações. O do Guilherme Del Toro, por exemplo, eu dei 3,5. Não sou o maior fã do mundo. Mas é um personagem que ele tem tantas adaptações, ele já ganhou tantas versões diferentes, que é um livro que ele é muito... Mas ok, eu fui destruído pela minha própria regra, né? Eu me queimei no meu próprio critério. Eu tenho que colocar em muito bom, porque se eu for pensar numa média, de fato, temos muitos filmes de Frankenstein, e vários desses filmes são muito bons, mas tem vários que são muito ruins. Então, dentro de uma média, eu tenho que abaixar Frankenstein. Se fosse como, se a minha adaptação, e aí foi o critério que eu estabeleci, esse que é o problema. Eu estabeleci o próprio critério, não posso quebrar o meu critério, né? A parada é que esse é o critério. Se o critério fosse qualidade do material sendo levado para as telas, mas aí eu teria que ter lido todos os livros, Frankenstein com certeza estaria no topo, porque é um material muito interessante e que pode gerar coisas muito interessantes, né? Apesar de nem sempre gerar. Garota Exemplar é um bom livro e que é um bom filme, é um único bom filme, grande filme do David Fincher. É um dos meus favoritos do David Fincher, então eu vou colocar ele em incrível. Forrest Gump, apenas e funciona, é um filme que eu gosto, é um filme que eu já dei nota 5 em outro momento. Aí eu revi e já não gostei tanto assim, mas também não odeio. Tem gente que odeia Forrest Gump, eu não odeio Forrest Gump. Mas eu vou colocar ele no funciona, eu vou deixar ele ali nesse meio termo, porque aí também não é um filme que tem muitas adaptações, né? É um livro para um filme. Esse é outro que tem muitas adaptações. Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente. E aí eu também vou colocar em funciona. Eu não gosto tanto da versão da última versão, né, que é dirigida pelo Kenneth Branagh. Eu não sou tão fã assim. Mas Assassinato do Expresso do Oriente tem outras duas versões. Na verdade, também tem adaptação para série de TV e outros negócios, né? Mas para filme tem outras duas adaptações que são muito boas. Mas, assim, são muito boas, mas também não é nenhuma delas, eu acho que é, tipo, porra, incrível, maravilhosa. Então eu vou manter no funciona. Eu acho que eu me lasquei por ter escolhido um critério muito vago. Mas agora eu já abracei que eu vou seguir esse critério vago. E se alguém assistir isso aqui depois cortado e achar que eu falei besteira, que eu viralizo por ter falado besteira. O Código da Vinci também tá em funciona. É um livro legal, divertidíssimo de ler. Os livros do Dan Brown são divertidíssimos de ler. E também são ótimos como guia turístico. Tem vários lugares para visitar. Funciona muito bem como guia turístico para você ir falando o que você quer visitar nas cidades europeias. Mas o filme não é tão bom assim. É um bom filme, ainda é um bom filme. Revi tem pouco tempo, inclusive, é um bom filme. Mas vamos com calma também, né? Vamos deixar o muito bom ali para esse meio termo entre o incrível e o... Vai ser literalmente o meio termo, sabe? É o que tá em cima da linha. O Código da Vinci não tá. Não tá no ok, não tá no fraco, mas também não tá lá em cima. O Grande Gatsby, esse aqui, sim, tá no muito bom. Tem uma adaptação da década de 70 que é muito boa. Tem uma outra adaptação com o Leonardo DiCaprio e com o Tobey Maguire, também é muito boa. Então, merece estar aqui em muito bom. 12 anos de escravidão. Eu vou deixar só em ok. O livro eu tentei ler, não gostei do livro, eu acho o livro bem... Tem alguns problemas em termos de livro, mas que eu não vou discutir tanto, porque, segundo pelo menos o livro, ele é escrito pelo próprio escravo, então eu entendo o caminho que o livro acaba indo, mas foi um livro que foi bem difícil de ler, eu demorei, eu agarrei muito para terminar esse livro. E o filme eu não acho isso tudo também, não. É um filme muito impactante, que me impactou na época, mas depois ele deu uma esvaziada. Duna tá em muito bom. Tá? Não sou o maior fã do Denis Villeneuve,
Mas o Duna 1 e Duna 2 são bons filmes. E é um material que é muito difícil de adaptar. Eu já tentei começar a ler Duna. Não consegui, ele tá aqui. Um dia eu vou de fato conseguir pegar para ler. Sempre que eu comecei, eu agarrei no livro. Não é um livro fácil de ler e automaticamente não é um livro fácil de adaptar. Então, assim, apesar da falta de emoção em alguns pontos do Denis Villeneuve, eu acho que ele faz um bom trabalho de adaptação aqui em Duna. Alice no País das Maravilhas vai acabar ficando muito bom, porque, de novo, se fosse só a animação do Walt Disney, seria incrível. Mas não é. Tem ali as outras versões e aí tem... Eu tenho até que botar em funciona, sabe? Porque, pô, tem versão pra série de TV que é ruim. Tem versão pra TV também que é muito ruim. Tem o do Tim Burton, que uma é razoável, a outra é muito ruim. Então, infelizmente, tem que estar em funciona, apesar de ser um material que merecia estar incrível pelo material. Wicked eu também vou colocar em funciona. Na verdade, eu vou colocar em muito bom, porque a adaptação pro musical é muito boa, é incrível, é um sucesso absurdo, estrondoso, apesar de eu nunca ter assistido ao vivo. A adaptação pro filme não é tão boa assim, a adaptação da primeira parte é muito boa, a da segunda só funciona. Mas ali nessa tentativa de equilibrar, eu acho que ele pode ficar em muito bom. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu sei que você não sabia que esse filme é baseado em um livro. E ele é baseado em um livro. O livro é divertido, tá? Ele é meio que uma comédia. O filme não consegue capturar esse espírito. Ele tem vergonha de ser cafona, coisa que o livro não tem. Então eu vou deixar ele aqui em ok. Pinóquio é outro desses que, se fosse só a animação da Disney, maravilhoso. Mas aí ele tem outras versões. Se fosse só a animação da Disney e o filme do Del Toro, ele estaria incrível. Mas aí ele tem a versão live action da Disney com o Tom Hanks, que é ruim. Tem uma outra versão italiana que chegou até a ser indicada ao Oscar de melhor maquiagem, que também é muito ruim. Então, meio termo para ele, apenas funciona. Esse aqui é Os Miseráveis. Os Miseráveis tem uma versão mais antiga que é muito boa. E o filme também é muito bom, tá? Eu tenho um pouco de preconceito, porque é aquele filme que o cara fica cantando enquanto fala, e eu tenho certo preconceito com isso. Eu, pessoalmente, mas é um bom filme. 50 Tons de Cinza vai estar no fraco. Com todo respeito aos 50 Tons de Cinza, o livro é fraco, o filme é fraco. Se fizerem outras adaptações do livro também vão ser fracas. Então, tá em fraco. Como Treinar Seu Dragão, tá em muito bom. As 3 animações são muito boas. O live action que saiu não é pavoroso. Tem a parada da identidade, mas não é pavoroso. Então, tá aí muito bom. Carrie a Estranha, tá incrível. Tá incrível porque aqui eu vou pesar a qualidade do material. O livro é muito bom. E o filme do Brian De Palma é muito bom, é absurdamente bom. E aí depois tem a outra versão com a Chloe Grace Moretz que apenas funciona. Mas só que o do Brian De Palma é tão bom, e eu tô botando tanta fé na série do Prime Video, que eu vou colocar em incrível. Pode brigar comigo se quiser. O Lobo de Wall Street vai estar em muito bom, porque o livro não é bom não, tá? O livro é bizarro, é um livro meio coach. O Jordan Belfort, ele é meio coach. O que a gente vê no final do Lobo de Wall Street é o Jordan Belfort mesmo, sabe? Esse cara meio coach de vendas. E o livro, ele conta a história dele de forma mais levada a sério, porque é o próprio Belfort que escreve. Mas aí o Scorsese pega isso e transforma em um filme de comédia. Então, eu vou colocar só em funciona, porque eu acho que é o Scorsese que faz o filme, sabe? A base do Jordan Belfort é muito pouco importante. Claro que eu incluí The Mist, e aí The Mist vai pra funciona, porque como eu falei, tem uma série muito ruim, mas tem um filme muito legal. It. It vai pra muito bom. Eu gosto dos filmes do It, gosto da série de It. O filme antigo de It é bizarro, mas também é legal, tem suas valências e merece estar aqui.
Stephen King, O Iluminado, tá? O livro não é tão bom assim. Mas o filme do Kubrick é muito bom. E Doutor Sono eu não acho tão legal. Só que Doutor Sono é outro livro também, tá? Que eu não incluí aqui. Mas por estar ligado ao Iluminado, no primeiro momento eu não curti. Mas depois eu gostei mais. Então o Iluminado vem aqui pra incrível. Vocês vão falar que eu me queimei no meu próprio critério, mas paciência. E aí vamos para Onde os Fracos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy, que também vai pro incrível. Um livraço com uma maravilhosa adaptação para os cinemas dos irmãos Coen. Coração das Trevas também vai para incrível. Apocalipse Sinal, né, baseado em Coração das Trevas, é uma história completamente diferente que o Francis Ford Coppola leva para o Vietnã, né? Ela é uma história que se passa antes, né? Se passa em 1800 e alguma coisa, e aí o Coppola transforma ela para a Guerra do Vietnã. Mas material incrível, é um bom livro com um filme absurdo. Harry Potter, bons livros, apesar da J.K. Rowling. Bons filmes também, tá? Alguns filmes ruins. Estaria aqui no muito bom, mas por ser da J.K. Rowling eu vou colocar só em funciona. Jogos Vorazes, tá aí muito bom. Tá aí muito bom, não li os livros, nunca li nenhum dos livros. Mas os filmes eles são legais e, pô, continua gerando filmes legais, sabe? Eu acho que Jogos Vorazes nunca teve um filme, tipo, pavoroso de ruim. Nem esses mais novos, então merece que tá no muito bom. Crepúsculo, tá em muito bom. Mentira. Tá em funciona por conta do critério. Esse critério, né, do meio termo, porque o livro não é bom, mas o filme é bom. O primeiro filme de Crepúsculo é bom. A Culpa é das Estrelas já tá em ok, né? O filme não é tão bom assim. Eu gosto do John Green, tá? Tem alguns livros dele que eu gosto. A Culpa das Estrelas eu nunca li. Mas é uma leitura meio mamão com açúcar, mas que ela é legal. Clube do Crime das Quintas-Feiras. Está em ok também. Esse último ficou óbvio, né? Infelizmente. Tá em ok também. Eu gosto do livro. Eu li há um tempo atrás. É um bom livro, inclusive eu já li o segundo da franquia e tenho já comprado os outros dois. Eles estão aqui atrás do computador, senão eu pegaria. São 4 que ele lançou até hoje, então eu gosto da franquia como um todo. Não li todos ainda. Mas o filme é bem fraquinho, né? O filme da Netflix é bem fraquinho. Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros também tem muitas adaptações. Tem a adaptação francesa que é boa. Tem uma adaptação americana que é boa, tem outra adaptação americana que é mais ou menos, tem uma adaptação 3D que é pavorosa. Então ele vai ficar em funciona por meio termo mesmo. Trem Bala tá em incrível não tá no mesmo patamar daqueles outros. Mas Trem Bala é outro que você com certeza não sabia que era adaptação. Esse é o filme com o Brad Pitt. Ele é um livro japonês. E aí tem personagens japoneses também, né? No caso, na versão americana, eles transformaram isso. Apesar do filme se passar no Japão, se eu não me engano, mas é com personagens americanos, né? Ali. E aí aqui nós temos essa mistura. Tem alguns personagens americanos, mas a maioria deles é japonês. São personagens japoneses. E aí o livro ele é muito legal. Mas ele tem uma energia diferente do filme. Mas o filme, por motivos diferentes, também é bem legal. Então, vai para muito bom. Estamos aqui na última fileira com o Jurassic Park, que aí eu vou considerar a franquia como um todo e eu vou colocar em funciona, em muito bom. Porque a franquia como um todo, né, não tem só filmes bons. Mas o livro é muito bom, uma fonte maravilhosa do Michael Crichton, com um primeiro filme muito bom, um segundo legal, um terceiro interessante também, apesar de pior. Watchmen tá incrível. Tá incrível porque o livro é muito foda. O livro que é quadrinho, né? Mas é muito foda. Eu acho que é o único quadrinho que eu coloquei. Poderia ter colocado mais. O Watchmen é muito foda. Muito foda mesmo. E aí o filme do Zack Snyder, ele tem seus problemas, mas ele também tem muitas valências. Eu acho que como um filme do Zack Snyder ele tem problemas.
Mas como adaptação ele é muito bom. Tanto que ele funciona exatamente quando ele tira exatamente do quadrinho. Como cópia do quadrinho é maravilhoso. Como filme não tanto. Mas depois vem a série que é absurda. Então tá incrível com tranquilidade. Extraordinário vem pra ok. Um livro legal, Mamão com Açúcar, bonitinho. Um filme também legal, bonitinho. Guia do Mochileiro das Galáxias, funciona. Livro absurdo, é uma das franquias que eu mais gosto. Acho Douglas Adams um escritor de comédia e ficção científica absolutamente genial. Mas o filme não é tão bom assim, né? Não é ruim, mas também não é tão bom assim. 2001, vem para incrível. 2001 tem uma história muito curiosa de produção, porque o Stanley Kubrick ele queria fazer uma ficção científica e aí ele chama o Arthur C. Clarke, que é o autor do livro, e eles constroem juntos essa história. E aí, em dado momento, eles meio que rompem e cada um vai para um lado. Então, no começo é muito parecido, as histórias elas andam muito juntas, e aí depois elas ficam bastante diferentes, porque o filme vai para um lado, porque o Kubrick e o Arthur C. Clarke conta isso nessa edição, inclusive, do livro, que tem um prefácio muito longo, ele conta isso, falando que das mudanças que foram feitas, né? Que o Kubrick, por exemplo, ele não queria falar do planeta que o Arthur C. Clarke sugeriu, porque ele queria que fosse outro planeta simplesmente porque é um planeta mais bonito. Então eles meio que rompem, não brigam, mas eles rompem e aí o Arthur C. Clarke termina o livro de um jeito, o Kubrick termina o filme de outro. Então, até certo ponto é muito parecido, depois não tanto, mas ambos são absurdos, né? O filme dá nome ao site, é um filme que eu amo, tá no meu top 3 da vida. E o livro também é um livro muito interessante. E aí outro livro que eu tenho na lista e que eu pretendo ler em breve, e aí quando eu ler eu vou fazer conteúdo aqui pro canal, é esse aqui, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima, que é do Michael Benson. Eu comprei esse livro já tem um tempo, nunca parei para ler ele, é um livro bem grosso, bem completo. Mas que conta a história da produção de A Odisseia de 2001, né? Então deve ter mais informações até do que tem nesse prefácio. Deve incluir outras coisas. E aí misturar livro e filme. Então eu estou bem curioso para ler esse livro. Mas gosto muito do 2001 em ambos os materiais. Laranja Mecânica é muito bom. É um livro... O livro é difícil de ler, tá? Não é um livro tão simples de ler, não. Porque ele tem uma questão de linguagem. Mas o filme é muito bom. O filme do Kubrick é uma sátira deliciosa. Que eu acho que também o que ele mexe em relação ao livro é muito bem mexido. Mas é um bom livro. Clube da Luta também está em muito bom. O filme é uma adaptação muito próxima do livro, com exceção do final. E aí é um livro muito bom, com um filme que eu também acho muito bom. Não é o melhor do Fincher, mas é muito bom. Assassino da Lua das Flores. Eu vou colocar em incrível e aqui você pode me bater. Eu tô puxando minha sardinha mesmo. Eu gosto muito do livro do Assassino da Lua das Flores. Só que o livro ele é bem diferente do filme, tá? O livro ele é muito mais focado no FBI. Ele tem tipo, uma parte gigantesca do FBI. Coisa que o filme deixa para os 15 minutos finais, né? Então o filme é muito diferente, mas é um filme que eu amo e um livro que eu amo. Então tá incrível. Esse aqui, Senhor dos Anéis, também tá incrível, né, gente? Convenhamos. Tá incrível, porque, pô, os filmes são incríveis e o livro... Apesar de ser um livro que eu não tenho paciência pra ler, tá? Não é o tipo de leitura que eu gosto. Mas eu sei que é um livro que muita gente ama, então, como material de base aqui, ele funciona. Boneco de Neve tá em ok. É um livro que eu gosto muito do livro do John Nesbo, tá? Eu li, inclusive, outro livro do John Nesbo esse ano. Eu tenho vários ali na prateleira, ali atrás. Não vai dar pra ver, obviamente. Aqueles livros de capa branca, que você tá vendo só o branco, são todos do John Nesbo, de lombada branca. Tem uns 4 ali. E tem outros que eu tinha e eu passei pra frente. Eu tinha essa coleção quase toda dos livros com essa lombada. Eu não sei por que eu passei alguns pra frente. Eu me arrependo disso, porque eu teria a coleção quase completa, né? Apesar de que eu não teria completa, porque tem um que eu li no Kindle. Mas teria quase completa. Eu gosto muito dos livros do John Nesbo e gosto muito de Boneco de Neve. É o primeiro que eu li, apesar de não ser o primeiro da franquia.
do personagem, né? Mas é o primeiro que eu li, me trouxe para dentro da franquia. Mas o filme não é tão bom assim, então tá bem colocado aqui. O Hobbit vai estar em Funciona, porque o Hobbit é um livro incrível. É um livro infantil, então é um livro muito rápido de ler, muito fácil de ler. Também tá ali na prateleira. Mas o filme, pô, bicho, o filme ele é né, tem essa obrigação de transformar em um livro de 120 páginas, absurdamente rápido de ler, em 3 filmes de 3 horas, é pra me ferrar. Demais. Ken Kelsey, Um Estranho no Ninho, não tá em fraco, calma. Também não está em ok, também não está em funciona. Está em muito bom, porque é esse balanço. O filme é incrível, é um dos grandes filmes do Jack Nicholson. O livro não é tão bom assim, o livro eu não curti ele tanto não. Eu acho que eu tenho ele, cadê? Eu acho que o Estranho no Ninho. Não tá aqui. Não sei onde está a minha edição de Um Estranho no Ninho, não. Mas não é um livro que eu gostei tanto de ler. Eu demorei muito para terminar de ler ele. Nada de novo no front. Também está em muito... Não, tá incrível. O livro é bom. Um grande livro. Com 2 ótimos filmes. O do Edward Berger é bom. Gosto do filme. Tem muita gente que odeia, mas eu gosto. E o filme da década de 30 também é absurdamente muito bom mesmo. Estamos acabando. Drácula, pelo mesmo motivo de Frankenstein, tem que estar em muito bom, porque tem muitas adaptações, então são muitos filmes, muitos bons da década de 30. O Nosferatu, tem outras coisas muito boas, o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, mas tem outros muito ruins também, né? Muitas versões ruins de Drácula pra gente ignorar. Esse aqui, qual que é esse? Ligações Perigosas. Bom filme, livro mais ou menos. Então eu vou colocar em Funciona. Silêncio dos Inocentes, tá incrível. Grande livro, grande filme. Esse aqui, qual que é esse, gente? Eu não tô conseguindo enxergar, vou ter que dar um zoom aqui rápido. Cara, que livro é esse? Ah, tá. Eu lembrei qual que é esse livro. Perdão, desculpem. Tirar aqui. O zoom tá mais ou menos o mesmo, né? Esse é O Leopardo, que é um filme, um livro italiano que foi adaptado pelo Luchino Visconti num grandíssimo filme. Entra aqui em muito bom também. Doutor Zhivago, grande livro, grande filme. Só pode estar em aqui, né? Grandes Esperanças. Um livro bom, com uma adaptação muito boa do David Lean, outras adaptações nem tanto. A do Alfonso Cuarón eu gosto mais ou menos, então vai ficar por aqui. Poderoso Chefão, grande livro, com um grande filme. É diferente, tá? O Coppola ele costuma pegar essas coisas e dar uma transformada. Aqui ele faz isso também, mas é um grande livro para um grande filme, então também está em um incrível. Vou salvar essa imagem, obviamente, né? Fazer download da imagem. Precisamos fazer download da imagem. E aí vocês viram a minha lista. Chegamos ao fim, inclusive queria que a lista tivesse continuado aqui, mas ela saiu. E aí é isso. Vamos parando por aqui. Depois falamos sobre Morro dos Ventos Uivantes. Não sei se eu vou ver no cinema, mas em algum momento a gente vai voltar a falar sobre esse filme, com toda certeza. Vai ser um dos filmes que vão estar entre os mais comentados, entre os mais polêmicos do ano, sem nenhuma dúvida.